Olá, seguidores do programa Identidade, da TV Web Luz. Sejam bem-vindos a mais uma atividade. Só recapitulando, este é um programa que fala sobre a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Buscamos pontos na doutrina para trazer para este momento e procurar dar a nossa interpretação, esmiuçar, compreendê-la melhor. E hoje preparamos um assunto bastante interessante, pelo menos para mim, me fez pensar sobre a minha própria existência. Então vamos lá, falar um pouquinho a respeito de uma frase bastante conhecida do nosso codificador Allan Kardec, que nos ensina: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. A profundidade desse ensinamento nos cabe hoje para refletirmos um pouquinho sobre o que fazemos das nossas existências. Você, eu, grupos de jovens, de idosos, de adolescentes. Seria importante nós compreendermos um pouquinho quem somos e essa orientação de que todos nós nascemos, vivemos nas nossas faixas etárias, mas também morremos organicamente. E este corpo, que para muitos das nossas sociedades, dos nossos amigos semelhantes, é a própria existência. Costumamos dizer que o nosso eu é esta imagem que reflete nos espelhos, que nós observamos. Mas esta frase do nosso companheiro Kardec, nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Nos remete para o Livro dos Espíritos, no livro 2º, no capítulo 1º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, quando ele fala sobre o perispírito, no item 4, e a ordem dos espíritos, no item 5. Vamos compreender isso e trazer para o nosso dia a dia esta referência para nos aprimorarmos. A nossa existência é, na verdade, expressa por uma tríade. O nosso espírito, aquele ser eterno, foi criado pela vontade do Pai Criador e não tem fim. Esse somos nós, que nascemos simples e ignorante pela vontade do Pai Criador, que nos deu para expressar esse espírito o que chamamos de perispírito, ser semimatéria, imponderável, invisível, mas que faz a comunicação do espírito com o corpo, que reveste o espírito, lhe dando forma e expressão em cada encarnação. A ordem, para compreendermos, seria a seguinte: fomos criados, existimos, em nossa primeira existência material, aonde ganhamos um perispírito que pulsa em energias semelhante ao seu grau de evolução, em busca da perfeição. E esse conjunto, espírito e perispírito, cria o seu próprio corpo em cada encarnação. Isso é por definição no estudo da doutrina espírita. Livro, podemos citar, Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, capítulo de corpo mental, onde entendemos a expressão de André Luiz, nos comprovando pela lógica e pela ciência a existência da nossa caminhada em busca da perfeição. Desta forma, em cada início de vida intrauterina corpórea, o perispírito está fora do útero da mãe, mas dentro de sua aura, protegida, ancorada especificamente no centro de força genésico, emanando energias eletromagnéticas na composição, na orientação da formação do embrião em suas multiplicações celulares. Nos ensina Hernani Guimarães Andrade que o perispírito é o modelo organizador do corpo físico. É como se fosse um molde, uma matriz, onde as multiplicações das células, pelo método biológico, mitótico, essas multiplicações das células vão se multiplicando e gerando o embrião, o corpo, a imagem das energias, da matriz energética do perispírito,
que expressa a vontade do Espírito. Desta forma, nascemos nessa tríade, no cumprimento de uma meta, a meta da evolução em busca do grau de perfeição. Então, o perispírito é o ser intermediário entre o espírito e o corpo físico. Este pulsa nas energias que todas as nossas existências precedentes nos capacitam, nos identificam por tudo aquilo que sentimos, pensamos e agimos em vidas passadas. É a matéria-prima, é a causa da composição da nossa representação no mundo espiritual. Desta forma, nós teremos um corpo e uma vida de compreensão nas relações matéria e espírito, tal qual agimos, compreendemos, fizemos em todas as nossas vidas pregressas. Então, esta energia perispirítica, a energia áurica que reflete em torno de todo o corpo físico, mais ou menos 1 metro além dos limites corpóreos, pulsa na frequência de tudo aquilo que vivenciamos aqui no coração, sentimentos e emoções, e em nossa capacidade intelectual, de raciocínio, de mente, de conhecimento, de informação. E as atitudes provenientes destas duas forças energéticas. Este somos nós, em busca da perfeição. Este espírito que pega esse fluido universal do globo, do mundo em que vai se expressar, se reveste dele e tem aquele anseio da alma, aquela ideia criativa, aquela vontade de fazermos algo que em todos nós ocorre. Esta é a expressão, é o grito silencioso do nosso eu espiritual ser eterno para expressar a nossa tarefa. Nós não estamos, ao fazer isso, por acaso. Nem nos surgiu esta vontade do nada. É a expressão do teu espírito ser eterno, que por emoção ou pensamento expressa a necessidade dessas atitudes. E esta busca pela realização nos dá exatamente o nível de progressão que nos encontramos rumo à perfeição absoluta. Desta forma, vamos observar que no capítulo 5, aonde nos ensina a hierarquia dos espíritos, nós temos que começar a analisar, fazer uma viagem ao nosso interior e começar a pensar sobre essas ideias criativas que nos expressa, que nos dá identidade. Um amigo, por exemplo, é mais fácil enxergarmos isso naquele que está conosco pelo caminho. Um amigo, nós sabemos exatamente que aquelas expressões de sentimentos, de pensamentos, de comportamento, é fulano de tal. Tem a cara do meu amigo fulano de tal. Assim nós também temos essas expressões, e todos os seres humanos encarnados têm exatamente essa expressão. Então, Kardec pergunta aos espíritos se existe uma hierarquia entre os espíritos, se podem ser classificados. E Kardec nos ensina, então, de forma maravilhosa, que existe, mas que esses limites são ilimitados. Pode ser mais para lá ou mais para cá, tanto quantas criaturas existem. Não existe uma forma definida. Este é o limite da categoria tal. Mas podemos, de forma geral, como nos ensina a doutrina, resumi-las em 3 caracteres, em 3 ordens de espíritos principais. E estes nós vamos conversar agora, para o nosso entendimento. Estas 3 principais categorias de espíritos, nós podemos definir que a primeira ordem são aqueles espíritos perfeitos, os espíritos puros, que já transitaram por centenas de milhares de encarnações e evoluíram pelo aprendizado em cada encarnação, depurando as suas mazelas do passado e incutindo em seu comportamento expresso pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos e por nossas atitudes, como forças energéticas
compostas no amor, no sentimento altruístico, tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Amor e amor. Quando nos preocupamos com isso, é que teremos chegado lá, na primeira grandeza, na primeira ordem de espíritos, os espíritos perfeitos que atingiram a sua pureza maior. E a segunda ordem de grandeza, na classificação geral do desenvolvimento espiritual, podemos dizer que são aqueles espíritos que chegaram na metade da escala evolucional. São os espíritos que têm aquele desejo na prática do bem. Esta é a principal preocupação que caracteriza esses espíritos. Eles desejam muito fazer o bem. A preocupação é exatamente essa. Mas nem sempre consegue. Falamos disso mais especificamente daqui um pouco. E a terceira grande ordem é aqueles espíritos que ainda estão na base dessa escala evolucional. São os espíritos imperfeitos. Aqueles que se caracterizam pela forma ignorante de tratar as coisas. Aqueles que se comprazem e desejam a prática do mal. Aqueles outros ainda, que suas características principais são a sua ignorância, a falta do conhecimento do que fazem. Existem aqueles também que não se comprazem muito em fazer o mal, mas atuam em cima de malícias. São esses espíritos que têm uma dificuldade tremenda de praticar o bem. Mal o enxergam. Poderemos até dizer que nessa escala primeira, ou terceira de sua evolução, ainda aqueles que estão muito próximos à matéria, têm uma dificuldade imensa de reconhecer a força do bem. É praticamente fora de moda. Se dar bem na conquista da matéria é uma consequência quase que real e instantânea da sua classificação. Se nós analisarmos os nossos comportamentos em todos os momentos das nossas vidas, fica fácil a gente se colocar em qual das três ordens de evolução nos encontramos em vários momentos de nossas vidas. Poderemos profundamente, para a nossa reflexão, imaginarmos que na segunda ordem de grandeza, aqueles que estão na metade da escala têm aquele desejo imenso da prática do bem, e essa é a preocupação que o identifica. Podemos analisar aí se eles só têm o desejo da prática do bem, se eles conseguem realmente fazer o bem. E os Espíritos nos ensinam que tem sim total condição de fazer o bem. Claro que respeitando a grandeza da sua evolução. Se nós atentarmos para a pergunta 642 do Livro dos Espíritos, nós vamos observar a pergunta que Kardec faz aos amigos espirituais. A pergunta é a seguinte: bastará não fazer o mal para ser agradável aos olhos de Deus? E os Espíritos respondem: claro que não. Porque todos nós seremos responsabilizados por todo o mal causado aos nossos semelhantes que tenham tido origem no mal, no bem que não fizemos. Todo aquele bem que nós sentimos o desejo e não fazemos, se a consequência deles forem o mal, a tristeza, a perda para um semelhante, nós outros seremos responsabilizados pelo grau de tortura, de tristeza que causamos nesses semelhantes que estão conosco pelo caminho. Veja que nós nascemos para a prática do bem. Desta forma, vamos entender que naquela primeira ordem, todos os espíritos que estão nessa ordem são maus por natureza? Não. Tem alguns que não fazem nem o bem nem o mal. Vivem procurando a causa e a razão da sua existência. Esta pergunta acaba de esclarecer. Nós viemos aqui para provocar, fazer, construir, se expressar na força do bem. Porque tudo isso que fazemos são provenientes do que nós sentimos e do que nós pensamos. Logo, as nossas atitudes para o bem identifica as tuas energias.
E estas pulsações energéticas, antes de atingir aquele semelhante, preenche o teu espaço áurico, pulsa e alimenta a tua existência. Linhas dessas energias pulsam em diapasões para o bem, que são migradas, quase que succionadas numa força de um vácuo, que não dá para se deter, para se compor as linhas perispiríticas que vai revestir o teu espírito, lhe dando expressão e grau de evolução. As linhas das energias perispiríticas são produtos das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, e que pulsam num teor vibratório, identificando o espírito e agradecendo ao corpo físico por tê-lo feito esta atitude que beneficia aos semelhantes que estão conosco pelo caminho. Estas atitudes aproveitadas por esta encarnação, nos dando a oportunidade de reparar males de outrora, nos qualificando no presente como força do bem. E ao identificar esta pulsação do perispírito, é quase que um grau de evolução nesta ordem, em busca da prática do amor, da prática dos sentimentos altruísticos, fazendo com que essas ordens de grandeza se evoluam a ponto de passar pela escala média. Já não é um desejo da prática do bem, mas já está um pouco mais acima, talvez em 3/4, 70%, 80% da nossa evolução. E isso nos faz reencarnar em mundos diferenciados, na escala dos orbes. Há muitas moradas na casa do Pai. Me dá a compreensão de que hoje, encarnado num planeta de provas e de expiações, planeta Terra, em migração para planetas, para ordens, para globos, para mundos de regeneração, entendermos que acima dos mundos de regeneração existem os mundos felizes e os mundos divinos, onde neste mundo divino habitam os anjos, arcanjos, serafins e espíritos puros que teriam então atingido a primeira ordem de grandeza. Refletindo melhor sobre esse bate-papo de hoje, isso nos dá a compreensão de que tudo o que podemos fazer para o bem do nosso semelhante e para o nosso próprio bem, como efeito, nos dá a grandiosidade de compreender a nossa existência. Aqui não é uma colônia de férias. Estamos trabalhando, depurando, crescendo, compreendendo que o Espírito Eterno tem missões muito importantes lá pelos mundos felizes e mundos divinos, nos esperando a todos nós, porque fomos criados simples e ignorantes, mas para sermos perfeitos um dia. Amemos então os mais próximos, os membros das nossas famílias. Exercitemos a paciência, a moderação, o amor, para atingir a escala maior que nos é possível hoje em nossa Constituição. Que tenha valido a pena esse bate-papo deste encontro do nosso querido programa Identidade da TV Web Luz. Fiquem com Deus e que as bênçãos de nosso irmão maior Jesus Cristo esteja hoje e sempre conosco. Um abraço.